Pessoal, então boa tarde novamente. Né? Hoje a gente vai iniciar nossa discussão a respeito da probabilidade. Tá? Então eu vou apresentar a tela para vocês aí, e aí a gente vai discutindo a respeito desse tema aí. Tema 2. Tá, só um minuto, por favor. Bom, beleza, né? Então, a partir de hoje, né, e o conteúdo para a próxima prova, a gente vai tratar do capítulo de probabilidade, né? Esse capítulo foi dividido em 4 partes, e essas 2 primeiras partes vocês já devem ter feito essas aulas, né? Escutado e tentado resolver os exemplos. Então, a ideia hoje, da mesma forma que das outras aulas, é a gente fazer uma discussão geral a respeito desse tópico. E aí, qualquer questão que vocês tiverem, vocês, por favor, né, me interrompam, que a gente para e discute, né, o que vocês tiverem dúvidas. Antes de começar a aula, né, alguém tem alguma dúvida específica, né, a respeito do conteúdo, não do conteúdo de hoje, né, mas a respeito de conteúdo de prova, quer fazer algum comentário a respeito da prova, né, vocês podem ficar à vontade. Bom, beleza, então. Então, vamos começar, né? Como eu falei para vocês, a gente vai discutir hoje a parte de probabilidade, né? Já foi solicitado para vocês a fazerem aulas assíncronas da parte 1 e 2. Essas partes, na verdade, são mais conceitos, mas eles são muito importantes depois na resolução dos exercícios, no entendimento de como essas coisas funcionam, tá? Então, eu vou passando aqui rapidamente, e o que eu acho interessante, a gente vai parando e discutindo, né? Então, tem uma introdução nesse material, né, falando que a probabilidade nasceu dos jogos de azar, né? Então as pessoas tinham interesse em calcular as probabilidades de determinadas jogadas, né, para saber como que eles poderiam ganhar mais dinheiro, né, em jogos de azar. E, na verdade, a probabilidade é utilizada na maioria, né, das áreas que a gente faz previsões. Então, se a gente faz uma predição ou previsão climática, existe uma probabilidade associada. A probabilidade do time A, B, C ser rebaixado ou ser campeão também está ligado à probabilidade. Essas pesquisas eleitorais têm a questão da probabilidade. Então, tudo, né, que a gente fala em previsões, geralmente tem uma certeza envolvida, e essa certeza ela é mensurada, incerteza no caso, né, através de probabilidade. Bom, primeiro conceito interessante que a gente tem que ter em mente aí é a diferença de um experimento determinístico para um experimento aleatório. Então, esse experimento determinístico que está sendo apresentado no slide aí, na verdade, pode ser visto como uma fórmula matemática, uma fórmula fixa, ou uma forma física, né, da física. Como, por exemplo, essa que está no exemplo. Como que eu mensuro a velocidade? A velocidade é a distância sobre o tempo, né? Então, não tem, né, uma outra forma de, por exemplo, se um carro percorre 120 quilômetros em 1h30, a velocidade média desse carro é 80 quilômetros por hora. Não tem outra forma, né, da gente calcular isso aí. Se outro carro, né, percorrer os 120 quilômetros em 1h30, também 1,5 horas, né, também a velocidade vai ser de 80 km por hora. Então, esses experimentos determinísticos, eles são, né, explicados através de expressões matemáticas ou físicas, como está apresentado aqui. O que a gente vai tratar, né, aqui na disciplina, e a parte importante da probabilidade, é o que a gente chama desses experimentos aleatórios. Né? O que é um experimento aleatório? É um experimento que, mesmo que a gente repita ele exatamente da mesma maneira, ele vai fornecer diferentes resultados. E aí tem um exemplo, né, no material, que é a precipitação. Né, a gente tem informações de dados históricos de precipitação, mas a gente não consegue prever com certeza se vai chover ou não.
Então, essa predição, amanhã vai chover ou amanhã não vai chover, ela sempre está associada ao quê? A uma probabilidade. A probabilidade de chover amanhã é de 0,10. A probabilidade de chover amanhã é de 0,90. Ou seja, mesmo a gente observando esses dados, a gente não consegue ter certeza do que vai acontecer, né? E a gente não consegue saber qual é o resultado final de um experimento aleatório. Para ficar mais fácil, né, de entender, foram colocados outros exemplos aí no material, como, por exemplo, esse lançar uma moeda 3 vezes e observar o número de caras obtidos na face superior. Então, se eu lanço a moeda uma vez, pode dar cara ou coroa. Se eu lanço a moeda outra vez, pode dar cara ou coroa. Se eu lanço a moeda outra vez, pode dar cara ou coroa. Ou seja, eu não consigo prever se vai sair cara ou coroa em nenhum lançamento, né? Então, se eu tenho um experimento aleatório, que é lançar uma moeda para cima e observar a face superior, eu não tenho certeza se o resultado vai ser cara ou coroa. Diferentemente daquele exemplo determinístico, onde se um carro anda 120, né, em 1,5 hora, eu sei que a velocidade média é 80 km por hora. Então, eu já sei isso. Isso não modifica, né? Um segundo exemplo aí seria amostrar 30 peças em um lote e verificar o número de peças defeituosas. Então, eu tenho um lote numa fábrica, por exemplo, e vou amostrar, vou selecionar 30 peças. Eu não sei se a primeira peça vai ser defeituosa ou não, não sei se a segunda vai ser defeituosa ou não. Ou seja, eu não sei o resultado desse experimento, né? Nesses casos aqui, desses exemplos que vocês viram, a gente classifica esses experimentos como sendo aleatórios. Então, vocês podem pensar que na prática, né, vamos supor, vocês vão fazer um experimento na zootecnia, na agronomia, uma pesquisa política, a gente nunca tem certeza do que vai acontecer. Então, esses são experimentos aleatórios e, por isso, a gente modela através de probabilidades, tá bom? Beleza até aí, pessoal, esse conceito? Outro conceito interessante aqui, né, esse conceito de espaço amostral. O que é um espaço amostral? São todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Ou seja, né, vamos imaginar que eu lanço um dado, né? Se eu lanço um dado, quais são os possíveis resultados de um lançamento do dado? Ou é cara ou coroa, né? Então, os meus possíveis resultados de um experimento que é lançar cara ou coroa seriam lançar uma moeda, né, seria cara ou coroa. Joia? Para aquele segundo exemplo, né, vou voltar aqui, ó, amostrar 30 peças em um lote e verificar o número de peças defeituosas. Nesse caso, eu posso ter, né, 0 peças defeituosas, 1 peça, 2, até 30 peças defeituosas. No terceiro exemplo aqui, ó, observar durante um mês e anotar o número de chamadas telefônicas por um dia na emergência. O espaço amostral pode ser 0, não chegar numa chamada, 1, 2, 3 e até uma quantidade qualquer. No último exemplo aqui, ó, né, desculpa, é realizar um teste de vida útil com N equipamentos eletrônicos para registrar o tempo em horas até a ocorrência da primeira falha. Então, você liga, por exemplo, uma lâmpada na tomada e vai mensurar, né, o tempo que essa lâmpada gasta até queimar, né? Então, essa lâmpada pode queimar instantaneamente, essa lâmpada pode queimar com 1 minuto, 2, ou seja lá o que for. Se eu pego outra lâmpada do mesmo lote, né, fabricada na mesma hora, no mesmo dia, a gente também não tem como prever o resultado. Então, é um experimento aleatório e todos os possíveis resultados são quais? São valores de tempo que variam, né, de tempo ser maior do que 0 até um determinado tempo máximo. Tá joia? Então, a gente já tem 2 conceitos importantes. Experimento aleatório, que é um experimento que, mesmo repetido da mesma maneira,
a gente encontra resultados diferentes. Então, experimento aleatório, eu repito um experimento da mesma forma e ele me fornece resultados diferentes. E o conceito de espaço amostral, que são todos os possíveis resultados do experimento aleatório. O próximo conceito que a gente vai ver aí é o conceito de evento. O que é um evento? É qualquer subconjunto do espaço amostral, em que o espaço amostral, né, vocês viram aí, ele é denotado como S ou por essa letra maiúscula ômega, né? Bom, então se um evento é qualquer subconjunto do espaço amostral, tanto o evento completo, o espaço amostral é um evento, né, todos os possíveis resultados, quanto o evento vazio também constitui de eventos. Para a gente ter uma ideia de eventos, né, e os eventos são importantes porque a gente vai calcular probabilidades para eventos, tem alguns exemplos aí, ó, que correspondem a eventos definidos desses exemplos anteriores. Então, por exemplo, aí, o evento A1 é sair pelo menos 2 caras. Sair pelo menos 2 caras, no lançamento, né, de 3 moedas, pode sair o quê? Ou 2 ou 3 caras. Então, o evento sair 2 caras, ele é composto por 2 indivíduos. Pelo número 2, que seria sair 2 caras, e o 3, que é sair mais de 2 caras, que é 3 no máximo. E é 2 e 3 por quê? Porque só foi lançados 3 moedas. A gente pode definir um evento A2 como ter no máximo 8 peças defeituosas. Então a gente tinha lá no lote 30 peças, né? E definir um evento como sendo ter o número máximo de 8. Então esse evento ele é composto pelos elementos de 0 até 8. O A3 ter no mínimo 10 chamadas ao dia, né? Então ele teria 10, 11, 12 e assim sucessivamente. E um quarto exemplo aí, para o quarto experimento, seria que o equipamento ter entre 300 e 500 horas de vida útil, né? Ou seja, esse evento seriam todos os valores de T, tal que T está entre 300 e 500 horas, né, de vida útil. Então, conceitos importantes, né, chamando a atenção. Experimento aleatório é um experimento que, mesmo repetido da mesma maneira, a gente tem resultados diferentes. A gente tem o conceito de espaço amostral, que é o conjunto de todos os possíveis resultados do experimento aleatório. E a gente tem o conceito de evento, que são subconjuntos do espaço amostral. Bom, como eu falei para vocês, as probabilidades vão ser calculadas a partir dos eventos. E a gente vai ter também algumas operações com eventos, que na verdade são as mesmas operações de conjuntos, né? Vocês viram aí, ó, que a gente vai ter 3 operações, é a união, interseção e complementar. A união, ela representa o quê? Ela é representada, né, por esse U aqui, ó, A, união B. Então, se eu tenho um evento A e B, eu denoto união com essa notação U aqui, entre A e B. Então, A, união B. E ela representa, ou ela é constituída pelos elementos que aparecem em pelo menos um dos 2 conjuntos. Então, eu digo a união A, união B, ou A ou B. Isso é interessante a gente ter esse linguajar estatístico também. Quando eu falo em união, é A união B ou A ou B ocorrer. E ele representa o quê? Ele representa os elementos que pertencem a pelo menos um dos eventos. Para a gente ter uma ideia, né, tem alguns exemplos aí. Né? Tem o evento A2 e o evento B2. O A2 é ter no máximo 8 peças defeituosas, o B2 ter entre 5% e 10% defeituosas, e ele quer a união entre os eventos A2 e B2, ou seja, A2 união B2. Os elementos que constituem a união de A2 B2, eles têm que estar em pelo menos um dos 2 conjuntos. Então, o 0 está em um dos 2 conjuntos? Está no A2.
O 1 tá também? Tá no A2. O 2 tá no A2. O 3 no A2. O 4 no A2. O 5 está nos dois, então ele entra. O 6 ele está em pelo menos um, está nos dois. O 7 tá nos dois. O 8 está nos dois. O 9 está no B2 e o 10 no B2. Então eu tenho a união, é o conjunto dos elementos, né, formado por aqueles que pertencem a pelo menos um dos dois eventos. Tá? A interseção, né, vou pular isso aqui, vou para a interseção. O que é a interseção? Ela é denotada por esse U de cabeça para baixo, né? Então, A interseção B, e ela é formada pelos elementos que pertencem aos dois eventos ao mesmo tempo. Então, enquanto a união é formada pelos elementos que pertencem a pelo menos um dos dois eventos, a interseção é formada pelos elementos que estão nos conjuntos ao mesmo tempo. Ele tem que estar nos dois eventos. Para a gente ter um exemplo disso, tem aqui, ó, A2, a mesma coisa, tem no máximo 8 peças, B2 tem entre 5 e 10 peças defeituosas, e eu quero a interseção. A interseção A2-B2 vai ser dada pelos elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Se a gente olha aqui, quem está nos dois ao mesmo tempo? O 5, né? Está aqui. O 6, né? O 7 e o 8. Então, esses elementos, 5, 6, 7, 8, eles estão nos dois eventos ao mesmo tempo. Então, eles fazem parte do quê? Da interseção entre os dois eventos. Tá joia? Bom, e a última operação aí é o que a gente chama de complementar, ou complementação. Ela é denotada de duas maneiras diferentes, por esse A barra aqui, né, ou a letra do evento barra, ou um A com um C aqui em cima, que seria A complementar, né, ou complemento de A. Né? Bom, para a gente ter uma ideia de como funciona esse complementar, tem também um exemplo. A gente tem o espaço amostral, né, que é o S2, que vai de 0 até 30, né, que é o espaço amostral referente ao experimento 2. E o experimento 2 é... Vamos lembrar aqui qual é o experimento 2. O experimento 2 é amostrar 30 peças de um lote e verificar o número de peças defeituosas, ou seja, a peça pode ter 0 defeituosas, 1 defeituosas e assim sucessivamente. Então, a gente tem isso aqui, né, o espaço amostral, e a gente quer obter o evento complementar de A2. A2 é o quê? Ter no máximo 8 peças defeituosas. O complementar de A2 é dado por todos os elementos de S, exceto aqueles que estão no evento de interesse. Então, a gente pega todos os elementos de S, menos quais? Aqueles que estão no evento A2. O A complementar, então, é o quê? 9, 10, 11 até 30. Por quê? Porque a gente foi no espaço amostral e retirou os elementos do evento A2. Tá joia? Beleza, isso aí, pessoal. Esses conceitos. Eu vou parar um pouquinho aqui para ver se vocês estão ok com esses conceitos. Bem, pessoal, vocês falam aí alguma coisa. Qualquer coisa, vocês podem parar e perguntar, tá joia? Então, assim, até o momento, joia, volto lá assim, Edwin. Até o momento, os conceitos importantes é o de experimento aleatório, espaço amostral e evento. E vimos 3 operações com eventos. A gente viu a união, né, que a união ela é dada pelos elementos que pertencem a pelo menos um dos dois eventos. A gente viu a interseção, que o Edwin perguntou aí, ó, que ela é dada pelo quê? Pelos elementos que pertencem aos dois eventos ao mesmo tempo, ou seja, os elementos que compõem o evento interseção, né, como por exemplo aqui, ó,
A2 interseção B2, ele tem que estar, né, os elementos que compõem essa interseção têm que estar nos dois conjuntos ou nos dois eventos ao mesmo tempo. Então, se eu vejo aqui, ó, o A2 ele é formado por elementos de 0 até 8, que é ter no máximo 8 peças defeituosas. O B2 é ter entre 5 e 10 peças defeituosas. Se eu quero a interseção do A2 com o B2, então eu tenho que ver os elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Quais que pertencem aos dois ao mesmo tempo? O 5, o 6, o 7 e o 8. Tá joia? Então, é isso aí. Ficou mais claro, o Edwin? Beleza. E aí a última operação, que é o complemento, né? São todos os elementos do espaço amostral, exceto aqueles que pertencem ao evento de interesse. Então aqui está querendo saber, ó, o A2 complementar. Quem seria o A2 complementar? Todos os elementos do espaço amostral S2, exceto os elementos que compõem o A2, que são de 0 até 8. Então, o A2 barra ou A2 complementar é os elementos de 9 até 30. A gente pegou todo mundo aqui e tirou quem? Aqueles que estão no A2. Esse evento resultante é o que a gente chama de complementar. Tá joia? Bom, aí tem mais algumas regrinhas aqui, né? Que elas são interessantes, né? E vocês podem usar na resolução dos exercícios, mas nem precisam ser demonstrados nada. Né? Que ele diz o seguinte, que A união B é igual a B união A. Então, uma vez que A são todos elementos, né? A união B, no caso, é composto pelos elementos que pertencem a pelo menos um dos dois eventos, tanto faz você somar A com B ou B com A, da mesma coisa. E a mesma coisa a interseção. Como eles têm que estar nos dois ao mesmo tempo, A interseção B é igual a B interseção A. Essa propriedade associativa, ele diz o quê? Que A união B união C é a mesma coisa de B união C união A. Ou seja, tanto faz eu unir um evento A união B, pegar essa união e unir com C, ele é exatamente igual ao pegar o B e unir com C e depois unir com A. Uma vez que essa união ela é composta de quem? Por todos os elementos que pertencem a esses conjuntos. Então, se ele aparecer em pelo menos um, ele está nessa união. E a mesma coisa da interseção. Fazer A interseção B e depois fazer a interseção com C é a mesma coisa de B interseção C, depois a gente fazer a interseção com A. Essa distributiva, né, que ele distribui mesmo A união B interseção C, ele faz A interseção C, união B interseção C. O segundo ele faz A união C, interseção B união C. Tá aqui, né? Então, a propriedade distributiva. E essas leis de Morgan diz o seguinte, que o complemento de A união B é igual, né, a interseção dos complementares de A e B, ou A união B é o complementar da interseção do complementar de A complementar de B. Né? Então, a gente pode usar essas expressões aí, em algum momento, né, pode facilitar os nossos cálculos. De qualquer maneira, a utilização dessas coisas vai ficar muito mais clara na hora que a gente for fazer os exercícios. Porque a gente tem que ter em mente aqui que existem essas propriedades. Né? E em algum momento a gente pode utilizar elas. E o último conceito dessa aula, né, que é uma aula, como eu falei para vocês, de conceitos, né, é esse conceito de mutuamente exclusivos. Esse conceito é muito interessante, né, e ele diz o seguinte, dois eventos são mutuamente exclusivos, né, se eles não podem ocorrer ao mesmo tempo. Ou seja, se a interseção entre eles é vazia, nenhum elemento de A está em B ao mesmo tempo.
O exemplo mais simples de eventos mutuamente exclusivos é a gente lançar um dado e observar a face superior. Então, eu vou ter lá como meus resultados do espaço amostral 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se eu defino um evento A como sair um número ímpar e defino um evento B como sair um número par, eu sei que A interseção B é vazio. Por quê? Porque o número não pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. Né? Então, quando eu tenho dois eventos e a interseção deles é vazia, como, por exemplo, essa questão do par ou ímpar, né? Se eu unir um conjunto só de números pares e unir um conjunto só de número ímpar, né? Fazer a interseção entre eles, essa interseção é o quê? Vazia, não tem nenhum elemento. Quando a gente tem isso, a gente diz que eles são mutuamente exclusivos. Aqui tem um exemplo, né, falando disso, onde tem um evento A2, que é ter no máximo 8 peças defeituosas, um evento C2, ter entre 25 e 30 peças defeituosas. Se eu faço a interseção de A2 com C2, eu percebo que nenhum elemento do A2 está também no C2. Então, essa interseção ela é o quê? Vazia. Tá? É vazia. Pessoal, beleza até aí? Agora a gente vai começar a ver, né, alguns conceitos de probabilidade. A gente vai começar a trabalhar e calcular probabilidades. Tá joia? O primeiro conceito que a gente vai ver aí é o que a gente chama de conceito de probabilidade clássica ou probabilidade a priori. Né? Como está escrito aqui, ele é o conceito mais antigo, é uma regra prática, e para a gente possa utilizar, esse espaço amostral tem que ser finito, ou seja, eu tenho que contar o número de elementos do espaço amostral, e ele tem que ser equiprovável, que significa que todos os elementos desse espaço amostral têm a mesma probabilidade de ocorrência. Ou seja, se eu tenho um experimento que é lançar uma moeda, os possíveis resultados, ou seja, o espaço amostral desse experimento é sair o quê? Cara e sair coroa. Qual é a probabilidade de eu lançar uma moeda e sair cara? Bom, eu tenho dois lados de uma moeda, eu tenho cara em um lado, então a probabilidade é 1 sobre 2. Qual é a probabilidade de sair coroa? Eu tenho uma moeda de dois lados, um lado é cara, um lado é coroa, então a probabilidade é 1 em 2, então é 1 sobre 2, é meio. Então, tanto a probabilidade de cara quanto a probabilidade de coroa são iguais, são a mesma probabilidade. Então, a gente chama isso de quê? De equiprovável. Tá? Essa é a ideia do equiprovável. Para a gente usar esse conceito, é necessário que o espaço amostral seja equiprovável. Bom, sabendo isso aí, a gente pode usar esse conceito diretamente. Como que ele é? Né? Eu tenho espaço amostral. Esse espaço amostral é composto de N elementos. Eu tenho um evento A pertencente a S, né? Então eu tenho um subconjunto do S, qualquer evento que eu possa definir, e a probabilidade é dada pelo número de elementos que estão no evento de interesse, no caso A, e o número de elementos do espaço amostral, ou seja, o número total de elementos. Né? Ou seja, a probabilidade de A é igual número de elementos favoráveis à ocorrência do evento A sobre número total de elementos do espaço amostral. Para a gente ter uma ideia e ficar muito simples isso aí, foi passado esse exemplo. Esse exemplo é bem interessante. Tem dois dados, né? Então tem dois dados perfeitamente simétricos, então são dados normais, né? Comuns. E então, se eu lanço esses dois dados ao mesmo tempo, né? Pego dois dados e lanço no chão, quais são os possíveis resultados que podem acontecer? Ou seja, qual é o espaço amostral de um experimento que é dado pelo lançamento de dois dados? Então, eu posso lançar esses dados e pode sair o quê? 1, pode sair 2, pode sair 3, 4, 5, 6, até 2, 1, até o último possível resultado, que seria o quê? 6, 6. Né? Então, eu posso lançar um dado e sair 6, 6.
Se eu consigo montar esse espaço amostral aqui, eu percebo que eu tenho quantas? Eu tenho 36 possíveis resultados, né? E essas probabilidades são exatamente a mesma. Por quê? Porque esses dados são os dados comuns. Então, a probabilidade de eu lançar um dado e sair um 1 é a mesma probabilidade de sair um 2. Né? Por quê? Porque os dados são iguais. Né? Então, eu lanço lá, essas probabilidades são todas iguais. Então, se eu observo isso aqui, eu percebo que esse espaço amostral é finito, enumerável, ou seja, eu consigo contar o número de elementos que tem nesse espaço amostral, e, além disso, ele é equiprovável, uma vez que todos os elementos têm a mesma probabilidade de ocorrência. Né? No caso, quanto? 1 em 36. Né? A probabilidade de eu ter um lançamento, por exemplo, 1 em 3, é 1 em quantos possíveis? Em 36. Estaria aqui. Bom, essa aqui é a letra A, no caso, né, a gente já fez. Aí começam as perguntas específicas do problema. Por exemplo, a letra B. Calcule a probabilidade de que o primeiro dado mostre a face 2. Então, é o que eu falei para vocês. A gente vai ter que encontrar o número de elementos favoráveis à ocorrência desse evento no espaço amostral. Então, primeiro dado ter face 2. A gente pode voltar aqui, ó. Qual que é o primeiro dado ter face 2? Esses aqui, ó. Então, eu tenho, ó, 2, 1, pode cair 2, 2, pode cair 2, 3, pode cair 2, 4, pode cair 2, 5, pode cair o 2, 6. Então, eu tenho quantos possíveis resultados para esse evento, o primeiro dado ter face 2? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a probabilidade de eu lançar 2 dados e a face do primeiro dado ser igual a 2, é o quê? 6, que eu tenho 6 possíveis resultados disso acontecer, em quantos? Em 36 possíveis. Esse é o conceito da probabilidade clássica, ou probabilidade a priori. Tá? O segundo aí, ele pede o quê? Ó? A probabilidade de que o segundo dado mostre uma face par. Né? Então, a probabilidade do segundo dado mostrar uma face par. Ele não se importa com o primeiro dado. Né? Então, eu posso ir aqui no nosso espaço amostral e ver quais são os dados que eles caem uma face par no segundo dado. Então, tem esse aqui, ó, é par o segundo. Opa! Esse aqui é par o segundo, esse é par o segundo, esse é par o segundo, até o último lá. Se eu faço isso, eu verifico que eu tenho quantos? Eu tenho 18 possíveis resultados que apresentam uma face par no segundo dado. Então, a probabilidade disso acontecer é o quê? 18 em quantos? Em 36. E assim sucessivamente, né? Eu quero a probabilidade agora de que o primeiro dado mostre a face 2 e o segundo mostre um número par. Então, eu quero que a primeira seja 2 e o segundo par. Eu venho aqui de novo. O primeiro 2 e o segundo ser par. Então, eu tenho esse aqui, eu vou apagar para não confundir. Eu tenho esse aqui e esse aqui. Então, eu tenho 3 possíveis resultados em quantos? Em 36. Né? Exatamente isso aqui. E aí, eu posso ter outras perguntas. Né? Calcule a probabilidade de que o primeiro dado mostre a face 2 e o segundo mostre a face par. Né? Então, eu teria 21 possíveis resultados em quanto? Em 36. Tá aqui. Beleza, isso aí, pessoal. Entendido esse exemplo de probabilidade clássica ou a priori? Vai com esses exemplos aí. Se alguém não entendeu, por favor, se manifeste. Beleza. O segundo exemplo, né? O segundo exemplo aqui, ó.
Considera experimento lançar 2 vezes uma moeda não viciada e observar o número de caras. Então, é a mesma ideia. A gente lança 2 moedas, quais que são os possíveis resultados? Qual é o espaço amostral? Pode sair, aqui no caso é coroa, coroa, pode sair cara, coroa, pode sair coroa, cara, e pode sair cara e cara. Qual que é a probabilidade disso acontecer, né? A probabilidade, ele é finito, eu consigo contar, e eu sei que essa probabilidade é igual para todo mundo, ou seja, cada possível resultado aqui, de eu lançar um dado e cair coroa, coroa, é 1/4. Por quê? É meio da probabilidade de sair coroa vezes meio da probabilidade de sair coroa do outra moeda. Aqui é meio da probabilidade de sair cara de uma moeda e meio da probabilidade de sair coroa na outra moeda. Então, todos são iguais a 1/4. Essa parte 2 aqui do exemplo, né, eu aconselho a vocês até pular isso aí, né, que isso, na verdade, é uma forma errada de construir o espaço amostral. Né, ele não é equiprovável e não poderia ser utilizado o conceito de probabilidade clássica. Né, então, não é interessante isso aí, não. É popular. Uma parte interessante do conteúdo é o quê? É que, em algumas situações, para a gente calcular probabilidades, como vocês viram agora, a gente precisa saber o número de elementos do espaço amostral e o número de elementos que estão no conjunto ou no evento A, no evento de interesse. Nos exemplos que fizemos, isso é muito simples, né? Porque a gente montou lá os 36, né, possíveis resultados do lançamento do dado, montou os 4 possíveis resultados do lançamento de 2 moedas, e a partir daí a gente consegue definir o evento e eu consigo contar lá quantos elementos são favoráveis à ocorrência de A e quantos elementos pertencem no espaço amostral. Em algumas situações isso não é possível, né? Então a gente vai precisar usar, né, lançar mão de análise combinatória. E aí a gente pode ter 2 fórmulas, né? São 2 fórmulas aí para ajudar a gente a saber o número de elementos que compõem o S, o espaço amostral, e o número de elementos que compõem o evento de interesse A. Tem 2 formas. A primeira é o arranjo, né? A gente tem, por exemplo, N diferentes objetos. E a gente quer saber de quantas maneiras a gente pode escolher K desses objetos. Então, eu tenho a situação em que a ordem é importante. Então, eu quero saber assim, o primeiro é diferente do segundo, que é diferente do terceiro, que é diferente do quarto. Ou seja, essa ordem, né, ela é importante. Chegar em primeiro, ou ser selecionado primeiro, ela é diferente do que chegar em segundo, né, do que chegar em terceiro. Então, se a ordem é importante, a gente vai usar uma formulazinha que a gente chama de arranjo. É um arranjo de N objetos tomados K a K. E a fórmula do arranjo é essa apresentada no slide aí. A gente vai fazer um exemplo daqui a pouquinho. Só que eu tenho situações onde a ordem não importa. Né? Então, vamos imaginar aqui, só para ter um exemplo. Eu tenho 20 objetos e quero selecionar 5. Só que o primeiro, né, ele vai ser alguma coisa, o segundo vai ser outra coisa, o terceiro outra coisa, o quarto outra coisa e o quinto outra coisa. Então, a ordem que ele for sorteado vai interferir no que ele vai ser, que até é o exemplo que a gente vai passar ali daqui a pouco. Então, nesse caso, a ordem é importante, eu uso arranjo. No outro caso, a gente vai usar combinação, quando essa ordem não é importante. Então, eu tenho os mesmos 20, seleciono 5. Mas tanto faz qual é a ordem que ele vai ser selecionado, não vai ter diferença nenhuma. Eu só vou em 20 e seleciono 5. Então, se a ordem não é importante, a gente vai usar combinação, que é dada por essa expressãozinha aí, né? Essa formulazinha. Bom, como que a gente vai usar isso aí? Né? Então, tem esses 2 exemplos, né, que a gente colocou nos slides aí. O primeiro exemplo, né, a gente tem uma universidade com 10 alunos, 7 das engenharias, 3 da licenciatura.
esses camaradas aí se apresentaram para compor a diretoria das Atléticas, que ela deverá ter os seguintes membros. O primeiro é o presidente, um vice-presidente, então seria o segundo sorteado, e os dois últimos seriam secretários. O nome dos candidatos são colocados em uma urna, da qual serão sorteados os membros que compõem a diretoria. Calcule a probabilidade de que na equipe sorteada o presidente seja da licenciatura. Ou seja, o primeiro camarada sorteado, ele tem que ser da licenciatura. Ou seja, a ordem importa. Tá joia? Como a ordem importa, eu uso o quê? Eu uso arranjo, né? Qual que é a fórmula do arranjo lá? Vamos dar uma olhada aqui. É essa fórmula aqui, né? Então eu tenho um arranjo de n indivíduos tomados k a k, isso é igual a n fatorial, n menos k fatorial. No exemplo, eu tenho 10 indivíduos, sendo, né, 3 lá da licenciatura, 7 da engenharia, e eu sei que o primeiro sorteado tem que ser da licenciatura. Bom, mas de quantas formas é possível ter 10 alunos tomados 4 a 4? Eu uso essa fórmula do arranjo. Então é isso que está sendo feito aqui, ó, no problema, no exercício. O número de possíveis comissões que eu posso ter, se eu tenho 10 alunos e eu sorteio 4, eu posso ter 5.040 comissões diferentes. Né? Bom, só que nesse caso, a ordem importa. Né? Então, eu tenho 5.040 indivíduos e eu quero saber agora a probabilidade de eu ter uma comissão em que o primeiro cara seja da licenciatura. Para a gente ver isso aí, né, a gente tem o seguinte: quantas opções eu tenho que considerar, né, quantos possíveis resultados eu tenho se o primeiro sorteado for da licenciatura? Só pode ter 3, né, porque eu só tenho 3 indivíduos lá da licenciatura. Ou seja, para presidente, eu tenho o quê? 3 opções, porque eu só tenho 3 alunos da engenharia, da licenciatura, desculpa. Bom, uma vez escolhido esse camarada aí, o presidente, para vice-presidente e os demais, a gente não precisa se preocupar. Então eu vou ter o quê? Um arranjo de 9. Por que 9? Porque um já foi selecionado, né? Que foi o presidente. E eu tenho quantas posições agora? Eu só tenho 3. Né? Porque uma posição ela foi ocupada por quem? Pelo cara da licenciatura, que é o presidente. Então eu vou ter um arranjo de 9, 3 a 3, que dá 504. Somando esses 504 possíveis ordens, mais os 3 possíveis, né, da licenciatura, eu tenho 1.512. Essa probabilidade, então, considerando a probabilidade clássica, eu tenho que é o número de eventos favoráveis à ocorrência do evento de eu sortear 4, o primeiro ser da licenciatura e os 3, tanto faz, né, eu tenho 1.512 possíveis resultados dessa forma, e o número total de elementos é 5.040. Tá? Então, aproximadamente 30% de eu ter uma solução desse tipo. Bom, e aí aqui tem um exemplo de combinação, que a ordem não importa. Né? Nesse caso, eu tenho 20 bolas, 6 são brancas e as demais são pretas. Ou seja, eu tenho 14 bolas pretas e tenho 6 bolas brancas. E eu quero escolher 5 nessa urna. Então agora, como vocês podem observar, a ordem não importa para mim. Tanto faz eu pegar branca, quanto faz eu pegar preta, primeiro, segundo, não tem problema nenhum. Se a ordem não importa, eu vou trabalhar com o quê? Com combinação. Então, a gente vai na fórmula da combinação. Né? Então, a combinação de n, k, k é n menos k fatorial, k fatorial. Vou nesse caso aqui, ó, e defino antes
que o número total de possíveis resultados, né, de eu ter 20 bolas e selecionar 5, é 25 a 5, ou seja, 20 fatorial, n menos k fatorial, que é 15, e k fatorial, que é 5 fatorial, que dá 15.504 possíveis grupos de tamanho igual a 5. Só que qual é o meu evento de interesse? Meu evento de interesse é ter exatamente 2 bolas pretas. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Só eu vou colocar um negócio aqui. Deixa eu ver se... Eu vou ter posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. Eu tenho 5. Né? Dessas 5, eu quero que 2, né, sejam pretas. Se exatamente 2 são pretas, as outras 3 são o quê? Brancas. Então eu tenho isso aqui. Ó. Mas a ordem não importa. Né? Então isso que é interessante a gente ficar claro. Eu tenho interesse nisso aqui, mas a ordem não importa. Como que eu vou calcular isso aí, então? A gente vai calcular da seguinte maneira, usando combinação. Basta pensar aqui, ó. Eu tenho que ter 2 bolas pretas, mas quantas bolas pretas eu tenho no total? Eu tenho 14, né? E dessas 14 eu quero quantas? 2. Então, de quantas possíveis maneiras, se eu tiver 14 bolas, eu posso selecionar 2 pretas? Combinação 14, 2 a 2, 91. Bom, então eu já tenho o número de combinações possíveis de 2 bolas pretas, e agora eu tenho que ter 3 bolas brancas. Mas quantas bolas brancas eu tenho? Eu tenho 6 bolas brancas. Então, de quantas maneiras eu posso ter, ou quantas combinações, né, eu posso ter, considerando que eu tenho 6 bolas brancas e sorteio 3. Combinação 6, 3 a 3. Fazendo a conta, eu chego a 20. Então, o número de possíveis resultados de ter, né, 2 bolas pretas e 3 brancas é 91 vezes 20, que é 1820. A probabilidade disso acontecer, então, é 1820, que são todos os possíveis resultados de eu ter, em 5 sorteadas, 2 serem brancas e 3 serem pretas, contra o quê? O número de todos os possíveis resultados. De 20 eu selecionar 5, que é 15.504, que é aproximadamente 11,7%. Pessoal, ficou claro isso aí? Vocês já fizeram esses exemplos? Então, eu não sei se fica claro ou não. Vocês podem perguntar qualquer coisa, tá? Beleza? Pode seguir? Bom, tranquilo, então. Bom, antes de entrar aqui nesse conceito frequentista, é só chamar a atenção, né, alinhar vocês do que foi visto até agora. Então, nessa parte 2, o que é importante aqui é o conceito de probabilidade. A gente viu o conceito de probabilidade a priori, o conceito clássico. Como que a gente calcula a probabilidade usando esse conceito? É o número de elementos favoráveis à ocorrência do evento A, de interesse, sobre o número total de elementos do espaço amostral. Em algumas situações, a gente não consegue contar isso à mão, né, como a gente fez nos exemplos inicialmente. Então, a gente vai precisar usar técnicas de combinação e arranjo. Como que eu decido qual que eu vou usar, se é combinação ou arranjo? Se a ordem importar, né, como foi o exemplo lá, o primeiro tem que ser o presidente, o primeiro é o presidente, eu uso arranjo. Se a ordem não importar, eu uso combinação, que são essas 2 fórmulas que foram apresentadas para a gente. O outro conceito de probabilidade que a gente vai ver é o conceito frequentista, ou de probabilidade a posteriori. Aí depois eu vou falar por que desse termo posteriori e a priori. Para a gente calcular a probabilidade para esse conceito, a gente precisa realizar o experimento. Então vamos imaginar o seguinte, que eu quero saber, vamos imaginar um exemplo simples, eu quero saber a probabilidade de K,
né, de eu lançar uma moeda e eu ter cara. Bom, eu posso fazer isso utilizando o conceito de probabilidade clássico. Como é o conceito de probabilidade clássico? Eu construo meu espaço amostral. Meu espaço amostral do lançamento de uma moeda é o quê? Cara ou coroa. São os possíveis resultados que podem acontecer. E eu quero saber a probabilidade de um evento A, que é sair cara. Ah, quantas caras eu tenho no espaço amostral? Só uma. Em quantos possíveis resultados? Em 2. Então, a probabilidade de sair cara, pelo conceito clássico de probabilidade que a gente acabou de ver, é 1/2. E se eu uso o conceito frequentista? O conceito frequentista, a gente ia ter que realizar o experimento. Ou seja, eu ia ter que lançar essa moeda, vamos imaginar, umas 10 vezes. Então, eu lanço a moeda, no primeiro lançamento sai cara, no segundo lançamento sai coroa, no terceiro sai cara, no quarto sai cara, no quinto sai coroa. E aí, no final, eu faço o quê? Eu conto o número de caras, vamos imaginar que deu 4, e divido por número de lançamentos que eu fiz, por 10. Fazendo isso, daria 0,4. Né? Então, qual é a diferença entre esses dois conceitos? O primeiro é um conceito teórico, onde eu preciso descrever o meu espaço amostral, preciso saber o número de elementos do espaço amostral e saber o número de elementos do evento de interesse. E o segundo, eu preciso realizar o experimento. Eu repito esse experimento uma determinada quantidade de vezes e conto o número de vezes que saiu um evento de interesse e faço essa divisão, como está aqui no slide. M seria o número de vezes que o evento de interesse ocorreu, e N é o número total de vezes que acontece. Como a gente acabou de explicar aí para vocês, né, pode ser que o resultado da probabilidade de cara, utilizando o conceito frequentista, fosse igual a 0,4. Se eu lanço uma moeda 10 vezes, em 4 vezes só saiu cara, a probabilidade de cara seria 0,4. Então, né, para a gente ter uma boa estimativa, um bom valor de probabilidade, utilizando esse conceito de probabilidade frequentista, eu preciso repetir esse elemento infinitas vezes. Quanto maior for o número de repetições, mais próximo da probabilidade de A esse valor vai chegar. Né? Seria uma diferença desses dois conceitos aí. O primeiro chama probabilidade a priori, por quê? Porque eu não preciso realizar o experimento para calcular, basta eu construir o espaço amostral, determinar quantos elementos tem nele, determinar quantos elementos tem no meu evento de interesse e fazer a razão. Então, eu faço o cálculo de probabilidade a priori. Nesse caso aqui, eu faço o cálculo de probabilidade o quê? A posteriori. A posteriori de quê? De eu realizar o experimento. Né? Então, seria uma outra forma aí de cálculo de probabilidade. E aí tem um exemplo, né? Que esse exemplo aqui são dados históricos de óbitos, né? Tem 2010, 2011, até 2019, do sexo feminino e masculino. Nesse outro slide aqui, juntou, né, somou esses números de óbitos total, deu 41 mil, número de óbitos do sexo feminino, 7.800, número do masculino, 33.544. E a partir daí, né, a gente pede algumas probabilidades. Né? Por exemplo, a probabilidade de ter um óbito de pessoa do sexo feminino em Minas Gerais. Então, quantos femininos eu tenho? 7.818. Em quantos? Em 41.369. Fazendo essa conta, 0,18. E de masculino, eu tenho 33.544. Em quantos? Em 41.069. Então, eu tenho do sexo masculino. Que é esse valor aqui, né? 0,81. E aí, depois disso, foi solicitado para vocês fazerem 2 exercícios. O exercício da página 2 da página 85 e o exercício 3 da página 85 também. Né? Antes de falar disso aí, eu acho interessante, alguns alunos sempre perguntam qual que é o conceito de probabilidade. O que é uma probabilidade alta e uma probabilidade baixa, né?
Ah, será que uma probabilidade de 0,10 é alta? Será que uma probabilidade de 0,90 é alta? Será que uma probabilidade de 0,05 é baixa? Né? Então, a gente pode ter essas perguntas. E como a gente acha interessante vocês pensarem? A probabilidade ela não deve ser, né, analisada individualmente. Eu não posso dizer que uma probabilidade de 0,05, por exemplo, é baixa, ou uma probabilidade de 0,90 é alta. Né? Para a gente ter uma ideia do valor da probabilidade, se ela é alta ou baixa, a gente tem que sempre associar com um custo. Né? E um exemplo bem interessante disso é o seguinte: para a gente jogar lá na loteria, a gente escolhe lá 6 números, né? E se eu não me engano, a gente paga R$ 2. A probabilidade de ganhar é muito baixa. Né? Então é muito baixa mesmo. E mesmo assim, várias pessoas jogam. Né? Então, várias pessoas jogam. Por quê? Porque o custo, né, para você jogar e concorrer é baixo, é R$ 2. Então, a probabilidade de ocorrência baixa, várias pessoas, né, probabilidade pequena no caso, várias pessoas se aventuram, por quê? Porque o custo é baixo. Mas a gente pode ter outra situação, onde a gente está numa estrada, né, numa serra, por exemplo, e a probabilidade da gente e ter um caminhão em nossa frente, um caminhão bem grande, né? A gente está de carro atrás desse caminhão, subindo essa serra. A probabilidade de vir um caminhão no sentido inverso é muito baixa também. Vamos pensar que seja a probabilidade de ganhar na cena, a mesma probabilidade, né? Só que aqui, né, apesar de ter pessoas que fazem isso, poucas pessoas se aventuram em ultrapassar esse caminhão e dar de cara com outro caminhão. Por quê? Porque o custo aí é muito alto. Né? Porque se a gente passar, né, o carro e estiver vindo outro caminhão, provavelmente vai ocorrer um acidente e a gente vai ter problemas graves. Então, nesse segundo caso, essa probabilidade baixa de vir um caminhão, para a gente acaba sendo alta. Né? Por quê? Porque o custo envolvido ali é muito alto. Já no segundo caso, a probabilidade é a mesma, mas o custo de você não ganhar é baixo, é R$ 2. Tá? Então, essa interpretação de probabilidade, ela sempre deve vir associada com o custo do problema que a gente está trabalhando. Tá joia? Pessoal, desculpa. Vamos deixar esses 2 exercícios para vocês resolverem, né? Não sei, alguns de vocês devem ter resolvidos, mas outros não. E aí a gente tira as dúvidas desses exercícios na próxima aula síncrona, tá joia? Porque eu acho que com a explicação da aula, acho que vocês, aqueles que não conseguiram, né, pode ter a chance de conseguir. E aqueles que já conseguiram, tá joia demais, né? Então, tão de parabéns. Esses 2 exercícios, eles são semelhantes ao que foi feito hoje aqui, tá joia? Então, depois vocês fazem na próxima aula síncrona, a gente discute isso aí. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Tudo jóia aí? Calma, no 3. Tá jóia. Na semana que vem, a gente tira a dúvida. Tá jóia, Thiago? A gente... Valeu, Júlio. Céu, calor, tá abafado demais aqui. Tá chovendo, viu? Aí, pessoal... Tá mesmo. A gente conversa na próxima semana. Tentem refazer esses exercícios. E aí eu vou tentar trazer algumas outras formas da gente resolver esses exercícios. Né? Eu vou tentar montar um aparato aqui para a gente fazer uns desenhos que é bem interessante a gente aprender isso aí. Tá joia? Então, a próxima aula síncrona, né? Vocês vão escutar a parte 3 e aí depois a gente faz uma síncrona, faz esses 2 exercícios, os exercícios da 3 também, porque senão fica muito pouco exercício para aula. Beleza? Pessoal, se não tiver nenhuma dúvida mais, então, abraço para vocês.
e até semana que vem. Tá joia? Vou parar de gravar aqui.